E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos criar juntos um criativo para você divulgar seu trabalho de criação de sites. Você pode utilizar esse criativo tanto em campanhas publicitárias, no Facebook Ads, no Google Ads, como também em postagens em grupos de forma orgânica. Se você quiser, você pode postar no seu Instagram, no seu status do Instagram, tá bom? De qualquer forma, isso vai ajudar você a divulgar seu trabalho, certo? Caso você ainda não me conheça, meu nome aqui é Marcelo Rocha, eu convido você a me seguir aqui no meu Instagram e também te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos relacionados ao universo de desenvolvimento de sites e não apenas como criar. Meu objetivo aqui não é mostrar como você deve apenas criar sites, mas também como que você pode vendê-los e faturar alto nesse mercado, tá? Faturar alto mais de 10 mil por mês. Quando eu digo, e totalmente é possível, não só 10 mil, como 30 mil, eu já consegui mais de 32 mil reais em um único mês trabalhando com criação de sites, tá? Então se você quer aprender como, continua me seguindo aqui e vê meus vídeos no canal, fechou? Então bora lá para a tela do meu computador que eu vou criar junto com você utilizando o Adobe Photoshop esse criativo, tá? Olha lá, antes de mais nada, eu entrei aqui na biblioteca de anúncios do Facebook só para pegar alguma inspiração, tá? Então eu entrei aqui você pode entrar nesse endereço aqui, né? facebook.com/ads/library, tá? Só esse endereço aqui que tá destacado. Aí você consegue pesquisar por algum termo, aí eu pesquisei aqui, por exemplo, por landing pages, né? Você pode pesquisar por qualquer outro termo, só pra gente pegar uma inspiração. Eu já encontrei alguns criativos aqui que eu achei bem bacanas, ó. Esse aqui tá bem legal, esse aqui também tá bem legal, tá? Lembrando que inspiração não é cópia, né? Então nós não vamos copiar, mas nós vamos pegar uma certa inspiração. Eu posso clicar com o botão direito para me ver maior, ó. Clicar aqui em copiar endereço da imagem. Vou abrir uma nova guia e vou colar esse endereço, ó. Então, olha lá. Eu consigo pegar uma inspiração nesse criativo. Vamos pegar mais um outro aqui de inspiração, por exemplo, esse aqui, né? Copiar endereço da imagem. Vamos colar aqui na outra guia. Deixa eu ver mais algum aqui, ó. Esse aqui o cara até colocou o preço, né? Eu não sou muito fã de colocar o preço, porque eu normalmente costumo trabalhar passando o orçamento de acordo com o tipo de trabalho, né? Às vezes é um site mais longo, então eu gosto de passar um preço mais longo, tá? Eu acho que isso aqui já tá de bom tamanho pra gente fazer aqui nosso criativo, tá? Ok, feito isso então eu vou lá pro Photoshop, né? Eu tenho aqui o Photoshop aberto. Eu vou criar um novo arquivo, eu vou fazer ele primeiro nesse formato Stories, tá? E aí depois eu vou adaptar ele também pro formato Feed, que daí você vai poder utilizar ele nos dois formatos se você quiser. Vai ser o mesmo criativo, porém adaptado, tá? Então aqui no Photoshop vou dar um Ctrl N para criar um novo arquivo. O tamanho que eu vou selecionar é a largura de 1080 por altura de 1920, tá certo? Resolução de 72 mesmo, tá? Ok, criei aqui meu novo arquivo. Deixa eu só jogar minha câmera pro outro lado para não atrapalhar. Olha lá. E aí eu tô aqui com ele feito, né? Primeiro eu vou desbloquear essa camada só pra gente criar. E antes de eu começar a criar o, o criativo em si, né, o conteúdo dele, eu separei aqui alguns arquivos, né, que eu vou disponibilizar para você dentro do nosso grupo do Telegram, se você quiser usar esses mesmos arquivos que eu estou usando, inclusive esse criativo pronto, depois você vai poder baixar ele lá no nosso grupo do Telegram, tá? Se você não faz parte, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você clica lá, se cadastra e entra no nosso grupo do Telegram, e no nosso grupo do Telegram, na descrição do grupo, vai ter um link do Google Drive, onde você vai poder baixar todos esses materiais que eu compartilho aqui em todas as aulas do YouTube, tá bom? Ok, então, desses materiais que eu já tenho separado aqui, eu separei dois backgrounds que eu vou fazer primeiro uma composição baseada neles, tá? Então eu vou jogar o primeiro background aqui, tá? Eu gosto de usar esse tema de espaço, tá? Espaço sideral, essa coisa assim, mais futurista, né? Então eu vou jogar primeiro esse aqui, e eu vou jogar também esse outro aqui para dentro do Photoshop, tá? Esse outro aqui é uma imagem de um foguete. Eu vou fazer uma composição baseada nesses dois. Primeiro eu vou posicionar ele aqui mais ou menos, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou clicar aqui embaixo para mim criar uma máscara, né? Nesse ícone aqui. A máscara de camada, né? Então eu criei uma máscara de camada, ele está com a cor branca, eu vou dar um Ctrl, ou melhor, não vou deixar branco mesmo. Eu vou pegar um pincel, um brush, né? Posso usar a tecla B do teclado ou clicar aqui em cima. Segurando aqui para mim aumentar o pincel, né? Aqui dentro do Mac é o Option e o Ctrl, né? Eu seguro os dois. Aí para a direita eu aumento, para a esquerda eu diminuo, para cima eu deixo mais com menos dureza e para baixo eu deixo com mais dureza, tá? No Windows eu não sei exatamente qual que é esse atalho, eu acho que é Ctrl Shift Alt. E aí você faz esse processo aqui, né? Mas enfim, aí eu vou aumentar um pouquinho esse brush aqui, né? Ou melhor, vou deixar ele com a dureza mínima e vou aumentar um pouquinho o tamanho. E eu vou deixar ele na cor preta aqui, para mim ir subtraindo dessa máscara aqui, né? Ok, então eu vou passando aqui. Ah, tá, o meu fluxo aqui tá em 37, eu vou deixar o fluxo aqui em 100%, tá bom? Ok, então eu venho aqui e faço esse processo mais ou menos assim, tá? Vou deixar essa parte de baixo. Dou um Ctrl T para me jogar ele um pouquinho mais para baixo, ó, acho que mais ou menos aqui.
Agora eu vou pegar esse de trás, ó, vou dar um Ctrl T, também vou aumentar um pouco. Lembrando que esse aqui ele já está com um objeto inteligente, então não vai perder qualidade. Só vou aumentar um pouquinho, ó, mais ou menos nessa posição aqui, eu acho que tá legal. E eu não vou fazer muita coisa nele aqui não, tá? A próxima coisa que eu vou fazer, deixa eu tirar a visibilidade desses dois aqui rapidamente. Eu vou apagar essa camada. Eu vou criar uma camada de cor, né? Então, vou clicar aqui, vou criar uma camada de cor sólida. E agora eu vou selecionar uma cor escura. Não vou selecionar o preto absoluto, mas eu vou pegar um tom um pouquinho mais acinzentado, mais ou menos assim. Fechou? Beleza, então tá aqui nossa camada de preenchimento. Eu vou colocar esses dois objetos aqui. E aí, esse objeto de trás aqui, ó, eu quero dar uma mesclada com a parte de trás aqui do nosso background, tá? Deixa eu ver qual estilo de camada eu posso utilizar aqui. Olha, eu acho que esse aqui, a diferença tá bem legal, tá? Então vou usar esse, vou criar também uma máscara de camada. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro, só um pouquinho aqui embaixo, ó. Forma bem sutil, para ficar bem suave. Vou diminuir um pouquinho a opacidade também. Acho que 80% tá legal. E agora esse outro aqui, eu vou dar uma escurecida nele, né? Como é que eu vou fazer essa escurecida? Eu vou criar aqui uma camada de ajuste, de curvas, né? Vou diminuir só esse ponto aqui, ó. Só esse ponto aqui. Só que eu vou aplicar ela somente a essa camada aqui do foguete, né? Como é que eu faço? Segurando a tecla Option ou Alt no Windows, eu seguro essa tecla e eu clico aqui exatamente bem no meio dessas duas camadas, né? Ele vai mudar o ícone e vai deixar esse outro ícone aqui, tá? Com esse outro ícone eu só dou um clique aqui e aí ele aplicou essa curva somente a minha camada do foguete, né? Ó, olha lá. Só que eu vou fazer alguns pequenos pontos, vou realçar algumas coisinhas aqui nessa máscara da curva, né? Vou fazer isso deixando o brush preto mesmo, e aí eu vou aumentar um pouquinho, dar alguns toques bem de leve aqui, ó, só para realçar alguns pontos específicos, tá bom? Beleza, acho que ficou legal. Essa de trás aqui, eu acho que eu posso subir um pouquinho ainda, mais ou menos assim. E eu vou deixar essa daqui vou dar um efeito de background blur também aqui, né, para ele dar uma desfocada. Faço isso vindo aqui em cima em filtro, desfoque gaussiano, e eu vou deixar um desfoque mais ou menos assim, ó, tá? Não muito forte. Beleza, eu vou pegar todas as camadas aqui e vou dar um Ctrl G nelas, né? Agrupar todas elas e vou salvar aqui como background. Eu ainda vou fazer uma ediçãozinha aqui de matiz saturação. Então eu vou criar uma camada aqui de... Não, primeiro eu vou criar uma camada de brilho e contraste. Vamos fazer a mesma coisa, segurando o Alt e dou um clique aqui. E aí essa camada de brilho e contraste, eu vou diminuir um pouquinho o brilho, aumentar um pouquinho o contraste, só para dar esse efeito aqui. Vou fazer mais uma outra camada aqui, agora uma camada de... Cadê? Matiz saturação, né? Vou segurar o Alt também para ele aplicar aqui embaixo. E aí essa camada de matiz saturação eu vou tirar um pouquinho da coloração e um pouquinho só da luminosidade, tá? Ele vai ficar mais escurinho assim de propósito mesmo, tá bom? Agora sim, acho que eu vou até deixar elas aqui dentro do nosso grupo para ficar mais alinhado, tá? Então o background basicamente é esse aí. E aí qualquer coisa eu ajusto depois se eu ver que ainda está muito sem legibilidade no texto, tá? Ok, então tá feito aqui o nosso background. O próximo passo que eu vou fazer é... Eu posso até colocar uma imagem minha também, assim, lembrando que quando eu estou fazendo isso aqui, eu não quero destacar muito a minha pessoa, porque o objetivo da pessoa que está clicando nesse anúncio, eu estou tentando pensar com a cabeça do meu possível cliente, né? Ele não está interessado em mim, ele está interessado no meu serviço, no site aqui, no que eu posso oferecer. Na realidade, até mais nisso, ele está interessado na solução do problema dele, né? E se eu mostrar que um site é a solução do problema dele, as chances dele me contratar, disso aqui chamar a atenção dele, vai ser maior, tá? Então, eu posso até colocar uma imagem de fundo aqui minha, se eu quiser, mas eu não vou, melhor, eu tinha até separado uma imagem aqui, mas eu acho que eu nem vou usar. Eu vou deixar só desse jeito aqui mesmo e usar aqui agora uma imagem de fundo com um computador, né? Então eu tenho um mockup que eu baixei aqui, né? Eu também vou, como eu falei, eu vou deixar disponível para você, de um computador e também de um celular, tá? Então eu vou abrir primeiro o mockup do computador, é um arquivo PSD, né? Dei 2 cliques aqui, ele abriu aqui para mim. E aqui eu vou conseguir editar, né? Primeiro eu vou tirar o background, certo? Essa sombra eu até posso deixar. E aqui, ó, eu dou 2 cliques para abrir esse objeto inteligente. E aí aqui eu vou colar um print de um site que eu já tenho, tá? Então eu vou pegar um print de um site aqui que eu já fiz e vou colar aqui dentro. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tô colando esse site que eu fiz aqui, que é o da Happy Hair, né? Então eu dei um Ctrl... Deixa eu só ajustar o tamanho dele. Se ele perder um pouquinho de qualidade aqui, não tem problema, porque isso aqui é só um mockup, né? Depois ele vai ficar só na tela do computador. Dei um Ctrl T aqui, deixa eu só ajustar o tamanho dele aqui, ó. Mais ou menos assim. Vou posicionar aqui, certo? A parte de cima do site. Beleza, dei um Ctrl ou Command W, né?
Eu vou clicar em salvar, para ele salvar isso aqui no mockup que nós estamos criando. Ó, beleza, já criou aqui o mockup com essa imagem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas camadas aqui, eu vou dar um Ctrl G para me agrupar todas elas, vou escrever aqui MacBook. Eu posso simplesmente dar um Ctrl C nessa pasta, mas ele vai ficar um pouquinho grande. É melhor vamos fazer isso aqui, né? Eu vou dar um Ctrl C nessa pasta aqui, ó. Dei um Ctrl C para me copiar esse conteúdo, né? Ou Command C, se você quiser. E aqui eu vou colar, Ctrl V, tá? Ó, tá aqui já a pasta. Antes de mais nada, eu vou clicar aqui para me converter isso aqui no objeto inteligente. Assim eu posso aumentar e diminuir o tamanho sem ter medo dele perder a qualidade, né? Deixa eu posicionar esse MacBook mais ou menos aqui, ó. Eu quero que ele fique mais ou menos aqui. E agora eu vou abrir um outro mockup. Eu posso até fechar esse aqui se eu quiser. Vou clicar para não salvar, tá? Depois eu vou disponibilizar esse arquivo para você. E eu tenho outro mockup aqui também que eu baixei já previamente de um iPhone. Então eu vou pegar aqui, ó, o iPhone, que é esse aqui, e vou abrir o arquivo PSD dele para mim editar o mockup, tá? Tá lá também. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vamos tirar o background aqui. Aqui fone vamos deixar. E esse aqui é o onde eu vou colocar a imagem, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui para me trocar esse objeto inteligente, ó, colocar uma outra imagem aqui também. E eu vou também pegar um outro print que eu tenho aqui de um site que eu já fiz e vou colocar aqui como exemplo. Então eu vou colar aqui, dar um Ctrl T para me ajustar o tamanho também, né? Vamos deixar ele mais ou menos assim, ó. E eu vou posicionar ele aqui, ó. Tá? Ok, feito isso, vou dar um Ctrl W, vou salvar essa alteração nesse objeto inteligente para que ele se aplique também no mockup. Tá salvando, ok, beleza, tá lá o meu mockup, ó. Eu poderia até deixar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, só para ele não cortar essa parte de cima do site aqui. E aí aqui eu vou pegar essas camadas de trás aqui, vou apagar elas. E aqui eu vou criar uma nova camada de cor sólida também, né? Com a cor preta para ele mesclar ali com a parte de trás, né? Eu fiz isso aqui só para ele não comer isso aqui, essa parte de cima dentro do mockup, né? Agora sim, Ctrl W, salvar. Ele vai aplicar essa imagem que eu acabei de editar aqui para dentro do nosso mockup, olha lá. Ficou melhor. E agora eu vou pegar essas duas camadas aqui, vou dar um Ctrl G também e vou salvar aqui como iPhone. Vou dar um Ctrl C nessa pasta aqui e vamos colar ela aqui, ó. Ctrl V, né? Colar. Vou converter também no objeto inteligente, ok? Ctrl T para me ajustar o tamanho, transform, né? E eu vou colocar ela, eu não vou deixar tão grande porque isso ficaria desproporcional, né? Tem que tentar imaginar mais ou menos o tamanho de um iPhone comparado aí com o MacBook, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Eu posso deixar até, deixa eu ver, acho que eu vou deixar de pezinho mesmo, assim, ó. Embora que é legal colocar um virado na direção contrária do outro, né? Quer ver? Eu acho que eu vou fazer isso, vou dar um Ctrl T aqui, a largura aqui, vou deixar menos 100% em vez de 100%, ele vai inverter, por mais que aqui fique ao contrário, mas isso aqui é um mockup, não vai nem aparecer muito, tá? Então, vou deixar mais ou menos assim, vamos diminuir, ó. Aqui, menor ainda. Acho que assim tá legal, ó. Ele até ficou com a sombra aqui em cima do MacBook, acho que ficou bem bacana. Assim, acho que tá legal, tá? Deixa eu só colocar umas linhas guias pra gente alinhar, né? Vou lá em visualizar, guias, novo layout de guias. Se o seu Photoshop não tiver essa opção, talvez é porque esteja desatualizado, tem que atualizar, tá? Então vou deixar aqui em cima 100 e 100 em todas as direções, tá? Não tem problema a gente ser generoso, porque aí você vai gerar respiro, né? Que é um princípio importante de design. Dei um Ctrl T nesses dois objetos, vou posicionar eles mais ou menos aqui no centro, ó. Ok, ficou legal, bacana. Agora eu vou brincar um pouco com a iluminação, tá? Eu vou preferir dar a tendência para esse criativo aqui ser da cor azul, já que o nosso background aqui está puxado um pouco para azul. Apesar que o meu foguete aqui está desaparecendo um pouco, né? Acho que eu pequei porque eu deixei ele um pouco acima do foguete, né? Deixa eu dar um Ctrl T nesse foguete. Eu quero que o foguete apareça aqui, só para dar um destaquezinho que eu acho que fica legal, né? Então vou deixar ele mais ou menos assim. E essa máscara que eu tenho criado aqui, eu vou pegar o brush aqui, ó, vou diminuir um pouquinho, ó, só para ele pegar um pouco mais aqui no fundo, tá? Beleza? E aí, deixa eu ver o que mais. Ó, isso aqui é a sombra do MacBook, né? Essa aqui que tá aqui embaixo, tá? Então, eu não sei se fica legal ou fica melhor sem. Então vamos criar uma máscara aqui, vou criar pra gente ver como é que fica, ó. Diminuir um pouquinho aqui, vamos remover um pouco dessa sombra para não ficar tão forte, né? Então, tô com o brush aqui, ó, que é o pincel, e tô com a cor preta selecionada. Eu vou passar de forma bem sutil aqui, ó. Deixa eu diminuir mais um pouquinho, principalmente nesse trecho aqui que é menor, né? Então, ó, passar ele com bastante cautela aqui, ó, para ele não comer muito, ó. Ok, beleza. Aí, ó, acho que assim ficou legal. Tá bom? Agora eu vou colocar alguns efeitos de iluminação. Vou subir um pouquinho só
o iPhone aqui, mais ou menos. Vou trazer eles um pouquinho mais para o meio. Ok. Vamos colocar alguns efeitos de iluminação aqui, baseados então no azul, né? Então eu vou pegar e capturar mais ou menos esse tom de azul, só que eu vou deixar ele um pouquinho mais claro, ó, mais ou menos assim. E aí eu vou criar uma nova camada de cor sólida. Vou vir aqui criar uma cor sólida. Vamos pegar esse tom de azul mesmo, ó, ok. Aí ele já criou a camada junto com uma máscara, né? Eu vou clicar aqui na máscara e vou usar o atalho Ctrl I para mim inverter essa cor, né? Então eu Ctrl I, ele inverteu a cor da máscara. Vou selecionar a cor branca. Vou pegar o brush mesmo, vou aumentar, deixando a dureza 0, mais ou menos assim. E aqui o fluxo, eu vou diminuir porque eu quero que ele fique mais sutil um pouquinho. Em vez de 100%, vamos deixar aqui em 22, tá? E agora eu vou continuar aqui, né? Eu vou mudar esse modo de camada aqui para, deixa eu ver qual, deixa eu ver, sobrepor, tá? Eu vou dar alguns toques bem sutis aqui na frente desse objeto. Isso aqui vai dar uma ambientada nesse objeto que eu estou utilizando aqui, tá? Então, ó, vou dar alguns toques bem sutis, ó. Perceba que ele já começa a ficar um pouco mais azulado, né? Que é a cor do fundo. Então, ele está dando uma certa ambientada aqui no objeto, tá? Mas toques bem sutis. Ele fica com um efeito bastante interessante, tá? Feito isso, eu vou criar uma outra nova camada de cor sólida com essa cor azul mesmo. Só que essa aqui eu vou deixar agora deixa eu ver qual. Divisão. Eu vou deixar em sobreexposição linear adicionar. Aí eu vou pegar a máscara aqui, vou dar um Ctrl I também para inverter essa máscara. Com a cor branca selecionada, eu vou fazer alguns toques. Eu vou jogar ele para trás do iPhone e do MacBook, né? Eu vou até agrupar os dois aqui, ó, dar um Ctrl G no 2 e vou colocar assim, ó, dispositivos. Essa camada de trás aqui eu vou vir na máscara e vou dar alguns toques bem sutis aqui para ele fazer como se tivesse uma luz vindo do fundo, ó. Ó, tá vendo? Ó? Então eu vou dando alguns toques bem sutis aqui, ó, para ele dar essa sensação que tá vindo alguma luz do fundo aqui. Tá, ó, beleza? Eu tô com o fluxo em 22, eu vou criar mais um desse aqui, ó. Mais uma cor sólida. E eu vou dar um OK. Eu vou também inverter de novo aqui essa cor. Só que agora, em vez de deixar sobreexposição linear, nessa de cima eu vou deixar divisão. E aqui eu vou aumentar o fluxo mais ou menos para 38, tá? E agora eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel. Eu vou dar uma reforçada nessas luzes aqui, ó. Principalmente nos cantos, ó. Vai dar a sensação que essa luz que tá vindo de trás aqui é um pouco mais forte, ó. Só em alguns cantos, tá bom? Bastante calma, bastante detalhado. Beleza, acho que ficou legal. Eu tô achando que essa sombra aqui ainda tá um pouco zoada. Essa sombra do MacBook aqui. Vou dar uma melhorada nisso aqui, né? Então, vou pegar, diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu trazer mais pro lado pra você ver melhor, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui mais o tamanho aqui. Eu vou deixar a dureza um pouquinho menor, mais ou menos assim. E eu vou passar com bastante cautela, bastante calma. Eu tô com fluxo em 38 também. Então, tá um pouquinho mais fácil de fazer, ó. Diminuir aqui, ok, ó. O objetivo é só tirar essa sombra aqui, para ela não ficar chamando tanta atenção, né? Beleza. Aí. Desse lado aqui eu acho que eu vou deixar a sombra. Vou deixar ali porque esse lado não está atrapalhando tanto, né? Ok, acho que ficou melhor. Então vamos continuar aqui a manipulação, né? Agora eu vou criar uma outra camada, mais uma vez, de uma cor sólida, só que essa outra aqui eu vou deixar agora, nessa cor também, só que essa outra aqui eu vou deixar com aqui a sobreexposição linear adicionar. Eu vou mais uma vez inverter a máscara, né? Dar um Ctrl I aqui, pegar a cor branca, ó, aumentar o tamanho desse pincel, diminuir a opacidade. Eu vou deixar o fluxo agora aqui em 25. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. E aí eu vou pegar alguns trechos como se estivesse escapando a luz de trás. Eu vou dar um toquezinho bem sutil nesses trechos que estão escapando a luz. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está escapando a luz, ó. Mais um toquezinho. Ó. Aqui também escapa um pouquinho da luz, só que eu fui muito pro lado, né? Vou diminuir um pouquinho. Mais ou menos aqui. Se ele ficar um pouquinho em cima do objeto também não tem problema, tá? Aqui embaixo ele está escapando um pouquinho a luz, ó. Eu acho que assim já ficou legal, ó. Também já deu um efeito bastante interessante aqui, né? Olha só, deixa eu trazer aqui para ficar pra gente ver melhor, ó. Beleza? Aí agora, o próximo passo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui nos dispositivos, vou vir aqui no MacBook, né? Eu vou dar 2 cliques aqui em cima dele, eu vou ativar o brilho interno, tá bom? Então ativei o brilho interno, vou selecionar aquela cor de azul, né? Aí não sei se eu vou achar. Não tem problema, vou pegar um tom aqui parecido, mais ou menos como esse aqui. Aqui em vez de divisão, eu vou deixar esse outro aqui, sobreexposição linear adicionar. O tamanho eu vou deixar pequeno mesmo, não vou deixar muito grande não, acho que uns 21 tá bom. Deu um OK. Aí agora o que eu vou fazer? Eu criei aqui
um estilo de camada, só que eu vou transformar esse estilo de camada numa camada separada para eu poder mexer com máscara em alguns pontos. Por exemplo, aqui embaixo, tá vendo? Eu não quero que essa luz fique aqui embaixo, ó. Opa, peraí que eu saí da minha tela. Aí, ó. Eu não quero que essa luz fique aqui embaixo, então eu vou criar um estilo de camada aqui. Ou melhor, vou criar uma camada a partir do estilo de camada. Como que eu faço isso? Clicando aqui na camada, ela vai estar aqui o brilho interno, né? Então aqui tem uma flechinha, eu clico com o botão direito, vou ter essa opção aqui, ó, criar camada. Então ele já transformou o meu estilo de camada em uma camada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma máscara nessa camada que foi criada. Clico aqui na máscara de camada. Vou inverter a cor dessa máscara aqui, dar um Ctrl I nela, né? Clicando aqui nessa máscara. Aí eu vou selecionar a cor branca mesmo, ó, o pincel aqui. O fluxo posso deixar em 25 mesmo. E aí, ó, eu venho onde eu quero que as luzes reflitam, eu venho dando alguns cliques, ó. Olha só. Olha só que legal. Então ele faz esse efeito aqui de uma forma mais natural, né? Aqui também eu quero que ele dê, porque ele também está vindo luz dessa direção, né? Por enquanto eu apliquei só no MacBook, né? Ó, então eu acho que tá legal esse efeito de iluminação aqui, tá? Então vou dar um toquezinho sutil aqui só pra mim, ó. Se eu der muito toque aqui, o que acontece? Ele fica com essa luz aqui muito em evidência, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu acho que assim já tá com um efeito bem interessante. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no iPhone, né? Vou dar 2 cliques aqui para abrir os estilos de camada. Vou vir aqui em brilho interno. Vou deixar com essas configurações mesmo, dou um OK. Clico com o botão direito aqui, criar camada. Aí essa camada aqui eu vou criar, que foi criada a partir do estilo de camada, eu vou adicionar uma máscara de camada. Vou dar um atalho Ctrl I para inverter essa máscara de camada. E de novo eu vou vir aqui, ó, enfatizando alguns pontos que eu quero que ele tenha luz, ó. Olha só. Que legal, ó. Então ele vai ficar com luz só em alguns pontos específicos, né? Ok. Eu acho que ficou bastante legal esse efeito aqui. O próximo ponto que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mais uma vez, ó. Agora no mockup, dar 2 cliques, vou abrir o estilo de camada e vou criar uma sombra interna, para ele criar uma luz um pouco mais forte. Como essa daqui, né? Só que aí eu vou deixar maior, né? E só que essa luz maior também eu vou aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui, na verdade, vamos deixar uns 33. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou... Ela tá bem sutil, né? Você tá vendo de forma bem suave, mas aqui no canto que ela fica evidente. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou criar camada. Vou colocar uma máscara nessa camada aqui, ó. Vamos inverter a cor da máscara. E vim aqui realçando só alguns pontos específicos, né? Ó. Coisa bem sutil, né? Quase que não dá pra perceber. Beleza? Eu acho que nem preciso fazer isso aqui pro iPhone, tá? O próximo ponto que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui no MacBook, vou dar 2 cliques mais uma vez. Agora eu vou pegar o brilho externo. Então eu vou enfatizar. Eu acho até que esse azul um pouquinho mais claro tá legal aqui, tá? E aí de novo, mesmo esquema. Eu vou clicar com o botão direito, criar camada. Ele criou aqui uma camada do brilho externo, agora ele criou atrás, né? Porque o brilho externo fica atrás desse objeto. Vou adicionar aqui uma máscara de camada. Vamos inverter mais uma vez, Ctrl I para inverter a máscara. Com a cor branca selecionada aqui, eu vou dar alguns toques também, como se estivesse vindo a luz de trás aqui do MacBook, tá? De forma bem sutil também, ó. Olha só, ele enfatizou um pouquinho mais o brilho de trás, ó, aqui embaixo também. E eu vou fazer isso também aqui no iPhone, eu acho que essa parte aqui já tá legal daí, né? Brilho externo. Ok, mesmas configurações, com o botão direito, criar camada. Vamos inverter a máscara dessa camada, criar uma máscara e inverter ela, né? E aí vim aqui dando alguns toques também, ó, tá? Opa, cor branca, né? Eu vou dar alguns toques aqui, tá? Olha só. Beleza. Então antes e depois, né? Já deu uma enfatizada aqui também. Fechou? Agora uma coisa que eu gosto de fazer também é criar alguns brilhos, por exemplo, aqui em cima e aqui embaixo, né? Lembra um pouco daquela referência que nós demos uma olhada? Ó, essa pessoa faz isso aqui, né? Ela colocou um brilho aqui, colocou um brilho mais forte no centro, também vou criar esse brilho mais forte já. Criou um outro brilho aqui. Eu vou fazer uma coisa parecida aqui, tá? O que eu vou fazer então? Deixa eu só deixar o dispositivo. Eu vou agrupar tudo isso aqui. Eu vou colocar assim, ó. Ctrl G, né? Dispositivos e brilhos. E luzes, né? Dispositivos e luzes, tá? Beleza, agora eu vou criar uma outra camada aqui, ó, de cor sólida. Eu vou criar ela mais ou menos... Agora eu vou pegar um tom um pouquinho mais claro de azul, mais ou menos assim, ó. Fechou? Vamos inverter essa máscara, Ctrl I. Eu vou deixar aqui no modo de subexposição linear, adicionar. Vamos pegar a cor branca também. E vamos vir aqui, ó, aumentar o brush, ó. Vou deixar o fluxo em 25, acho que tá legal. Acho que eu posso deixar um pouquinho mais, vamos deixar 32.
Vou aumentar mais ou menos assim, ó. E agora eu vou dando alguns toques aqui, ó. Um toque aqui em cima. E eu gosto também de dar um toque aqui embaixo, tá? Vai ficar um efeito também bem interessante aqui, ó. Assim. Fechou? Eu acho até que o background agora eu posso dar mais um pequeno blur aqui, principalmente nesse foguete. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em converter em objeto inteligente. Vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. E vou dar um pouquinho de blur aqui nesse fundo, tá? Para ele ficar desfocadinho, ok? Acho que ficou legal. Eu só vou dar uma enfatizada, eu vou criar uma luz branca aqui, ó. Para ele ficar com um efeito parecido com essa luz que tá aqui, ó. Vai ficar um pouco mais forte a luz, tá? Vai ficar legal aqui nesse feixe, tá? Então vamos pegar os dispositivos, vamos criar aqui, ó. Atrás dos dispositivos, em cima dessa camada, uma camada de cor sólida na cor branca mesmo. É o branco. Eu vou inverter aqui a cor da máscara, né? Dou um Ctrl I aqui. Vou deixar ela também com exposição linear e adicionar. E agora eu vou pegar a cor branca, eu vou aumentar o fluxo aqui. Agora eu vou aumentar um pouco mais generosamente. Vamos deixar uns 47. Opa, 7 não, 47, né? 47 aqui em cima no fluxo. Diminuir o tamanho aqui, ó. E dar um toque aqui, ó. Dá um pouquinho mais de toque aqui, vai ficar mais generoso essa luz aqui no fundo, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu posso até de repente dar um Ctrl J aqui, ó. Pra duplicar esse aqui e jogar algum pra cima dos dispositivos, né? Ah, ficou legal. Só que aí eu vou vir aqui, ó. Vou mudar pro preto e vou apagar um pouquinho essa aqui, tá? Só pra não ficar tão forte. Essa branca aqui ficou legal, só que eu vou diminuir um pouquinho a opacidade da camada agora. Deixa eu ver como é que fica se eu colocar de visão. Eu acho que ficou bem parecido. Vamos deixar essa aqui mesmo, tá? Diminuir só um pouquinho aqui. Beleza. Acho que o efeito ficou bem legal aqui agora, tá? Então, olha, antes dessas camadas brancas e depois dessa camada branca. Acho que ficou bastante chamativo, tá? Mais uma coisinha que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um contorninho branco, tanto no notebook, como também no MacBook, como também no iPhone, tá? Esse contorninho branco vai ficar um pouco mais evidente agora, ó. Vou dar 2 cliques aqui no iPhone primeiro. Vou colocar brilho interno, só que esse brilho interno agora vai ser a cor branca, que é justamente essa daqui. Eu vou diminuir o tamanho, porque eu quero que ele fique bem evidente agora. O desfoque, deixa eu ver como é que... Vou diminuir um pouquinho também o desfoque, deixar mais ou menos aqui, ó, em 40. Opacidade, eu vou deixar bem no 100% mesmo, e aí depois eu vou mudar o modo de mesclagem disso aqui. Ok, feito isso aqui, eu vou clicar com o botão direito, vamos clicar em criar camada. Vamos pegar essa camada aqui, vamos colocar uma máscara nela, dar um Ctrl I para inverter. E agora vamos selecionar a cor branca e vir aqui, ó, dando alguns fluxos específicos de luz. Aqui agora eu estou trabalhando com a luz branca ali também, ó. Então olha só que efeito bacana que ele fica, né? Deixa eu ver... Acho que ficou legal assim. Vou fazer a mesma coisa aqui no MacBook agora. Cadê o MacBook? Aqui, ó, vou dar 2 cliques. Vamos criar um brilho interno. Cadê? Brilho interno. Ok, no branco mesmo não tem problema que ele ter ficado desconfigurado, que isso aqui não vai ficar aqui embaixo, né? Vou deixar essas configurações mesmo. Eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito, clicar em criar camada. Colocar uma máscara também nessa camada que nós acabamos de criar. Inverter ela, dar um Ctrl I. E aí, eu vou vir aqui fazendo a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, ó, dando toques, ó, para enfatizar essa luz aqui, certo? Olha só que legal. E aqui também, ó, alguns toques para enfatizar nessa lateral. Aqui assim. Ó, eu acho que agora o efeito ficou ainda mais interessante. Posso até diminuir um pouquinho a opacidade dele aqui, ó, para não ficar tão forte. Eu vou fazer isso também com o iPhone. Vou deixar aqui, por exemplo, 75, acho que vai ficar legal. Vou pegar o iPhone aqui também, ó, mesma coisa, vamos deixar aqui 75, fechou? Ok? Então, agora o que eu vou fazer? Agora o próximo passo é colocar o texto, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos textos que eles estão usando para a gente pegar como inspiração. Lembrando que o objetivo de um criativo, a primeira coisa que ele tem que fazer é chamar a atenção, né? Então ele vai chamar a atenção de forma visual e também aqui com o texto. Tem que ser um texto que conecte com esse anúncio, com o que nós estamos oferecendo, né? Essa pessoa que nichou para landing pages, mas existem aqui também landing pages, é na Converse, landing page, a maioria aqui é porque eu pesquisei landing page, né? Mas eu vou colocar assim, sites profissionais, eu vou digitar de uma forma bem alta, sites profissionais. Existe até, eu não sei quem que escreveu isso, mas é uma pessoa famosa escreveu uma vez assim, a melhor forma de vender um cavalo é colocando a seguinte copy, cavalo à venda. Então não tem muito o que inventar, né? O principal nós vamos destacar aqui, que é sites, né? Vou colocar assim, sites. Deixa eu dar um Ctrl T para me aumentar esse texto aqui, tá bem pequenininho. Eu acho que ele tá aqui dentro de uma camada, vou jogar ele para fora, né? Ok? Vamos mudar essa fonte aqui, ó. Deixa eu pegar uma fonte que eu gosto de trabalhar aqui. Vou pegar, por exemplo, a fonte que eu estou utilizando agora nos vídeos do canal, que é a Sora, né? Sora no formato bold.
Então vou dar um Ctrl T. Eu acho até que, será que fica legal se eu deixar, em vez de uppercase, deixar assim? Eu acho que assim fica mais bonitinho, né? Sites profissionais. Deixa eu dar um Ctrl T aqui para diminuir. Mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer alguns efeitos aqui nesse texto. Primeiro eu vou pegar esse texto de trás aqui, ó. E eu acho que eu vou dar 3 cliques nele. Eu vou colocar sobreposição de degradê. Vou mudar esse degradê aqui. Eu quero pegar mais ou menos esse tom de azul, ó. Então ele vai vir no tom de azul. Já já vou ajustar ali. Vou pegar esse tom de azul também, só que aqui um pouco mais claro. Vou fazer um degradê de um azul pro outro azul, né? Eu acho que eu não vou... Eu vou puxar um pouquinho mais pro claro para dar leitura, porque senão não dá leitura, né? E aqui eu vou deixar esse aqui mais pro claro também, ó. Assim, ó. Só que eu vou inverter aqui. Eu acho que de cima para baixo aqui vai ficar melhor, porque ele vai dar a sensação que ele tá pegando o branco dessa luz, como se tivesse um spotlight aqui, alguma coisa do tipo, né? Ok, então tá lá. Agora eu pegar esse daqui, ó, esses sites profissionais aqui de trás, eu vou diminuir um pouquinho. Eu gosto de deixar ele mais ou menos desse tamanho, ó. Deixar ele um pouco colado, né? Da sensação que tá sobrepondo o de trás. Feito isso, o que eu vou fazer agora deixa eu pegar, selecionar os dois, dar um Ctrl G. Eu vou colocar assim, texto cima, que é o texto que está aqui em cima. E eu vou pegar esses sites aqui também, vou dar 2 cliques e vou criar um outro efeito aqui, né, que é o efeito de brilho externo. Vou deixar ele aqui agora como divisão. Quero que ele fique um pouco mais sutil. Talvez mudar um pouquinho com uma cor mais escura, ó. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu dar um contraste para o amarelo. Vai ficar meio esquisito. Então vamos deixar esse aqui mesmo, só com um pouco mais escuro. Beleza? Ó, assim. Fechou? Vou colocar também um traçado aqui, ó. Vou pegar o traçado, essa cor aqui do traçado vai ser essa mesma cor de trás aqui, ó. Ou esse azul, deixa eu ver. Eu acho que o azul escuro ficou melhor. Então vou deixar o azul escuro aqui. Mudar as configurações, aumentar um pouquinho o tamanho do traçado, ó. Deixar em, acho que 2 tá bacana, tá? Não, eu acho que ainda não tô muito convencido, né? Vamos diminuir um pouquinho a opacidade disso aqui, acho que vai ficar melhor dessa forma, tá? Mais uma vez, um teste, né? Vou deixar tudo maiúsculo de novo pra mim ver. Eu acho que se eu deixar tudo maiúsculo, mudar essa fonte para Extra Bold vai ficar legal. Eu acho que assim ficou legal, destacou bem a palavra sites, né? Vou deixar mais ou menos assim. Ok? Deixa eu dar mais uma inspirada, olhar lá. Tá bom, legal. Deixa eu ver o que mais a gente pode usar de inspiração aqui. Vamos ver algum efeito. Aqui o cara colocou o preço, não vou colocar. Uma coisa que é legal de colocar nos anúncios também é esse negócio aqui. Isso aqui é um botão fake, né? Aqui esse aqui ele não colocou, mas eu ouvi falar já, segundo alguns players de tráfego, que você colocar um botão fake aqui, ele normalmente aumenta os cliques, né? Na realidade, tráfego tudo é teste, né? Mas, teoricamente, faz sentido, né? Porque a pessoa pensa que está clicando num botão. Só que nesse caso aqui, o cara usou um botão vazado. Então, eu acho que o botão vazado não dá muito essa sensação. Nesse aqui, embora esteja um botão mais feinho, vamos dizer assim, mais discreto, eu acho que ele serve como se fosse um botão. Eu vou deixar um botão, vou criar um botão fake também, mas um pouquinho maior. Então, eu vou vir aqui, ó, vamos pegar uma ferramenta de retângulo, vou colocar um retângulo aqui, mais ou menos. Vou deixar um arredondamento nos cantos do retângulo aí de, sei lá, 25 pixels. Dá um Ctrl T, vamos posicionar ele no centro, ó. Aqui. Dá um Ctrl T, vou jogar ele um pouquinho para baixo. Vou dar 2 cliques nesse retângulo aqui, vamos fazer alguns efeitos nesse botão, né? De novo, sobreposição de degradê. Eu acho que pode deixar o degradê dessa forma aqui que tá mesmo. Vamos ver brilho externo também. Aumentar um pouquinho a cor desse objeto aqui. Eu quero que o cara clique aqui, então eu vou dar um pouquinho de destaque, né? Deixa eu ver o que mais eu posso colocar aqui. Sombra interna. Eu vou deixar uma sombra interna um pouco mais escura aqui, ó. E aí eu vou, primeiro para ficar visível, em vez de clarear, vamos deixar normal primeiro, ó. Deixa eu só ajustar primeiro aqui a localização dessa fonte, né? Dessa sombra. Eu vou aumentar mais ou menos assim, ó. Deixar aqui dessa forma. Ok. E eu vou fazer um efeito aqui também que é o seguinte, ó. Eu vou pegar um pincel, deixar ele na cor branca, vou criar uma nova camada aqui, né? Então vou criar Ctrl Shift Alt N, criar uma nova camada. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar um risco assim, ó, nessa direção. Só que eu vou criar uma camada a partir disso. Então eu cliquei aqui para me criar uma camada. Vou dar um Ctrl I para me inverter essa camada. Segurando o Ctrl, eu vou clicar aqui no objeto de baixo. E aí com essa camada aqui selecionada,
Eu vou aumentar o fluxo aqui para... Não vou deixar 50 mesmo, 50. Aí eu venho aqui, escolho a cor branca, e aqui nessa camada, eu vou aumentar o pincel e vou dando um toquezinho assim, ó. Ó, então ele deu esse efeito aqui de brilho, né, no botão. Acho até que eu posso dar um Ctrl T e jogar um pouquinho mais pro lado. Deixa eu ver. Vamos deixar aqui onde estava mesmo, né? Talvez só diminuir um pouquinho aqui a largura. Não, vou deixar assim mesmo e vou diminuir um pouco a opacidade, tá? Vai dar essa sensação que o botão tá brilhando, tá? E aí, vou selecionar os dois, vou dar um Ctrl G para mim salvar isso aqui com o botão, ó. Botão. Só que eu acho que eu posso diminuir um pouquinho a altura do botão. Ficou um pouquinho grande. Segurando o Alt, eu vou diminuir aqui mais ou menos assim. Assim ficou legal. E eu vou pegar um objeto de texto e vou escrever assim, ó. Faça um orçamento. Ficou bem pequenininho, vou dar um Ctrl T e segurando o Shift vou aumentar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou mudar... aqui eu vou deixar... Vamos ver como é que ele fica todo maiúsculo, né? Faça um orçamento. Eu acho que assim ficou melhor, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. Só que eu tô achando que esse aqui ficou um pouco sem visibilidade, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aquele degradê que eu tinha deixado atrás, eu vou aumentar um pouquinho, ó, a cor dele agora, nesse caso aqui, tá? Essa cor mais clara aqui, nesse exemplo. Então vou deixar assim, ó. Aqui eu dei um pouquinho mais de visibilidade. E esse brilhozinho que eu criei aqui também eu vou diminuir mais a opacidade dele, mais ou menos assim, ó. Aí agora que eu acho que agora ficou bom. Beleza? Vou jogar esse texto aqui para dentro desse grupo, só para ficar organizado. E é isso aí. Eu vou dar 2 cliques aqui, eu acho também que eu posso colocar uma sombra projetada aqui, ó. Cor preta, só que eu vou diminuir a distância, vou diminuir o tamanho também, ó. Isso aqui vai ser só para dar um pouquinho mais de leitura no texto, tá? Acho que assim tá legal. Assim, só que eu vou diminuir bastante a opacidade, né? Vai ficar quase que imperceptível. Mais ou menos uns... Deixa eu ver, uns 10%, ó. Antes, depois. Antes, depois. É só para dar um pouquinho de leitura a mais, né? Mas eu acho que ainda ficou um pouco forte. Vamos deixar 5 aqui, tá? Beleza, 5 ficou bom. Ok? Então esse botão eu vou trazer um pouquinho mais para cima. Quero que ele tenha destaque. E sites profissionais. Aí agora eu vou colocar alguns benefícios aqui rapidamente, com menos destaque, né? Igual eu vi o camarada fazer aqui, né? Tem um aqui que ele faz, né? Aqui, ó. No copyright, design, otimização. Qual que era mesmo? Ah, esse aqui, ó. Design fora da curva, carregamento rápido, entrega rápida. Então eu vou colocar alguns benefícios desses aqui também. Só que eu vou pegar esse texto aqui primeiro. Eu já agrupei ele, não agrupei? Texto cima. Ah, é que eu deixei o botão aqui dentro do grupo, né? Então eu vou ter que tirar o botão daqui, ó. Pronto, joguei ele para fora. Esse texto cima, eu posso até aumentar um pouquinho ele, ó. Vou deixar mais ou menos aqui. E aqui embaixo eu vou colocar esses benefícios, tá? Eu vou fazer isso clicando aqui, ó. Eu vou escrever primeiro design arrasador. Deixa eu aumentar aqui esse texto que tá bem pequenininho, ó. Design arrasador. E eu vou colocar eles em formato de lista mesmo, né? Só que eu não vou colocar extra bold, vamos deixar aqui regular. Eu não quero chamar tanta atenção nesse texto aqui. Design arrasador. Vou dar um Ctrl J para duplicar o texto. Segurando o Shift e o Ctrl, eu vou arrastar ele para baixo. E aqui em vez de design... ou melhor, vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu duplicar ele, eu dou Ctrl Z. Eu vou só mudar aqui para a esquerda, tá? Agora sim, Ctrl T, vou posicionar ele no meio. Ctrl J, em vez de design arrasador de baixo, eu vou colocar assim, carregamento ultra rápido. Ctrl J e por último aqui, alta conversão. Deixa eu colocar alta conversão, certo? Jogar um pouquinho mais para baixo, beleza? Agora seria legal colocar um ícone de check aqui, né? Um checkzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu também na pastinha aqui que eu tenho, eu já vou separar um ícone que eu também vou deixar disponível no grupo do Telegram. Deixa eu arrastar ele para cá, arrastei, ó, tá aqui. Vou posicionar ele mais ou menos, ó. Não, antes de posicionar, deixa eu arrastar de novo, só vou converter em objeto inteligente, né? Então tá aqui, eu cliquei com o botão direito. Converter em objeto inteligente, ok. Agora sim dou um Ctrl T. Vou diminuir o tamanho dele, ó. Vou posicionar ele mais ou menos. Opa. Mais ou menos aqui. Assim, diminuir mais um pouquinho. Ah, eu mudei o ponto âncora dele, né? Então, ó, eu acho que assim ficou legal, tá? Aí esse checkzinho, eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou fazer uma sobreposição de cor nele, para ele pegar esse tom de azul aqui mais claro, ó.
Beleza? Só vou aumentar um pouquinho o espaçamento entre esses textos, que está bem coladinho, né? Então vou pegar o primeiro aqui, design arrasador. Vamos pegar os dois aqui, dar um Ctrl G. Eu vou colocar esse aqui, ó, benefício 01. Eu vou pegar esse cheque, dar um Ctrl J para duplicar ele. Vou jogar ele aqui para baixo, ó. Embaixo do design. Opa, pera, aqui ainda está dentro do negócio aqui, né? É, autoconversão. Ok, vamos pegar esses dois aqui, eu vou dar um Ctrl. Não, vou pegar esse cheque daqui, ó. E vou jogar ele aqui para baixo para autoconversão. Eita, pera aí que eu usei algum atalho errado, apertei alguma coisa errada. Olha aí. Foi, agora sim, eu vou deixar ele aqui. Ctrl J, Ctrl T e vamos jogar ele aqui, ó. Fechou? Aí, ok, ó, vou jogar esse cheque. Esse aqui é o de cima, né? Então, vou deixar esse aqui junto com o carregamento ultra rápido. Vamos dar um Ctrl G nos dois, ó. Vou salvar aqui como benefício. Opa, benefício 02. Jogar ele aqui para cima. E esse aqui vai ser o benefício 03. Ctrl G, benefício, eita, benefício 03. Só que aí eu vou pegar esse benefício 03, ó, segurando o Ctrl e o Shift, né, ou o Command e o Shift. Segurando os dois, dou um toque para baixo, 2. E agora esse de cima aqui, mesma coisa, ó, Ctrl Shift, 1, 2, tá? Só para ele não ficar colado no outro, tá? E aí eu vou pegar os três aqui, vou agrupar, vou dar um Ctrl G e vou colocar assim, benefícios. Benefícios. Ctrl T para me reposicionar. Vou deixar ele no centro aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais para cima assim. Fechou? Eu acho até que eu posso deixar um pouquinho mais para baixo e trazer esses carinhas aqui um pouco mais para baixo, né? Dispositivo e luzes. Vou vir trazer um pouquinho mais para baixo. Estou segurando o Shift e o Ctrl e usando a teclinha de cima e baixo, né? E o botão também eu vou deixar um pouquinho mais para baixo, tá? Agora eu vou selecionar tudo aqui, ó. Na realidade eu posso trazer tudo mais para baixo, né? Eu vou dar um Ctrl G em tudo e vou colocar assim. Todos componentes. Ctrl T, trazer um pouquinho mais para baixo só para ficar bem alinhado, né? Fechou, ó. Então, praticamente está feito, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhezinho que a gente pode incrementar. Eu acho que texto, assim, o cara, na maioria das vezes, nem lê, né? Tem uma coisinha que é legal de fazer aqui também, ó. Tá vendo esses efeitos de feixe de luz aqui, ó? A gente consegue colocar eles também, tá? Eu vou disponibilizar também o arquivo dentro do nosso grupo, que você vai poder baixar, que é o mesmo arquivo que eu vou usar aqui para nós criarmos esse feixe de luz. Ó, então esse arquivo, na realidade, ele é um lens flare, né? Então eu vou baixar ele aqui, ó, dei 2 toques aqui. Ele abriu um arquivo PSD, ele me deu vários arquivos de luz aqui, né? Então eu vou pegar um deles aqui e vamos jogar ele ali dentro da nossa composição, né? Eu tenho várias opções, uma que eu gosto de usar, né? Não importa a cor, né? Depois eu vou ajustar a cor ali dentro da edição, né? Mas eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Tá? Esse aqui também é legal. Não, esse aqui não, é o de cima, né? Esse azulzinho, ó. Eita, peraí que não é esse aqui não. É esse aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl C nesse camaradinho, ó. Certeza que o modo de mesclagem está em divisão. E aí eu jogo também aqui, ó, como divisão, né? Deixa eu fechar essa camada aqui, que já não estou mais usando ela. Aí o que eu faço, ó? Eu vou vir aqui no background, ó, atrás de todas essas outras iluminações, vou dar um Ctrl V aqui, já colou, ó. Então eu vou escrever ela aqui como feixe de luz. Dar um Ctrl T nela, ela tá grandona ainda, eu vou redimensioná-la mais ou menos, ó. Diminuir um pouquinho, ó. E vou colocar mais ou menos aqui, ó. Olha só que legal que ficou, né? Aí eu vou pegar, dar um Ctrl U nela, pra mim mexendo com a matiz e saturação. Aqui eu consigo mudar a cor se eu quiser, né? Ó. Deixar um pouco mais vermelho, mais azul, mas eu vou deixar mais ou menos esse tom de azul aqui, ó. Diminuir um pouquinho a saturação e aumentar... Não, luminosidade não, a luminosidade fica no zero. Ok. Dá um Ctrl J para duplicar esse feixe de luz e dá um Ctrl T para mim deixar ele mais ou menos aqui embaixo também. Eu quero que ele fique aqui também, ó. Deixa eu ver como é que ele fica se ele colocar ele na frente dos dispositivos. Vamos ver, ó. Aí ele já passa um pouquinho, exagera, né? Mas eu vou deixar ele aqui e vou jogar ele para baixo de novo aqui, tá? Mais ou menos assim. Ok? E aí tem outras coisas aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, né? Esse aqui também é muito legal de usar. Eu vou dar um Ctrl C nele, ó. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Aí esse aqui eu gosto de usar na frente dos dispositivos, né? Ctrl T, me reposicionar. E vou deixar ele, uma coisa que eu gosto, antes de qualquer coisa, eu vou transformar isso aqui no objeto inteligente, né? Vou converter em objeto inteligente, agora sim, Ctrl T. Eu vou vir aqui, eu gosto de usar esse aqui no botão, ó, para dar um efeito legal no botão. Olha só, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo. Ctrl J para me duplicar. Ctrl T e vamos deixar ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais para cá. Aí eu vou só diminuir um pouquinho esse brilho aqui, ó. Só que eu diminui a opacidade que ele vai ficar invisível, não é esse aqui não. Eu vou vir aqui em ajustes, ó, vou criar uma camada de curvas. Deixa eu dar um Ctrl, segurando o Alt, eu vou clicar aqui na verdade, né?
Eu vou pegar esse aqui e vamos dar um Ctrl. Ah, não, eu tenho que primeiro fazer a configuração da curva, né? Vou diminuir aqui mais ou menos, ó. Não, deixa eu ver como é que fica se eu diminuir esse aqui, ó. Aqui eu vou aumentar o brilho, que eu vou dar uma diminuída, né? Então eu vou diminuir um pouquinho a coisa aqui, ó. Acho que mais ou menos, deixa eu ver. Mais ou menos aqui, um pouquinho a coisa, tá? Fechou? Beleza? Dá um Ctrl. Eu vou agrupar os dois, vou colocar assim, ó. Luz baixo, botão. Ctrl T, acho que eu posso trazer um pouquinho mais pra cá e diminuir um pouquinho ainda, ó. Aqui. Essa de cima, ó, eu vou apagar ela. E vamos dar um Ctrl J nessa aqui, ó. Colocar luz cima, botão. Luz cima, botão. Ctrl T. Vamos deixar aqui mais ou menos essa posição, tá? Fazendo um contraste uma com a outra. Eu acho que ficou legal. Bacana, curti. E eu vou fazer isso também no texto lá. Eu vou duplicar essa luz aqui, ó. Dar um Ctrl J nela, ó. Só que essa aqui eu vou chamar luz texto. Vamos ver como é que fica se a gente colocar lá no texto. Eu acho que vai dar bom, hein? Vou jogar aqui no centro, ó. Aumentar. Vou querer achatar um pouquinho ela aqui, ó. Beleza, tá ficando legal. Vou deixar, acho que se eu deixar em cima do T fica bacana, hein? Mais ou menos assim. Tá legal. Eu vou criar um outro efeito aqui. Ou e se eu colocar pra trás? Não, eu vou deixar aqui, acho que vai ficar melhor aqui, tá? Às vezes a gente tem que fazer testes visuais. Mais ou menos assim, um pouquinho para cima. Eu vou pegar esses sites profissionais, o texto, ó. Cadê o texto? Texto. Todos os componentes. Depois eu vou organizar essa pastinha aqui. Texto cima, jogar um pouquinho mais para cima mesmo. E aí eu vou fazer uma outra coisa aqui no texto, que é o seguinte. Vamos pegar essa camada de sites aqui, eu vou dar um Ctrl J nela. Vamos pegar esse de trás aqui, ó. Vou clicar no botão direito, vamos... cadê? Rasterizar. Rasterizar texto. Vamos rasterizar estilo de camada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um efeito de filtro, ó, desfoque e desfoque de movimento. Vamos colocar, ó, esse movimento aqui, ó, no ângulo 0, aumentar um pouquinho a distância, só para ele ficar com esse efeito de borrão aqui no fundo, e eu vou diminuir a opacidade disso aqui. Mais ou menos assim, ó. Tá? Eu acho até que... Deixa eu ver se eu tirar esse efeito de traçado, se não fica melhor não, viu? Eu tô achando que eu vou deixar sem esse efeito de traçado. Eu acho que sem efeito de traçado fica melhor. Beleza. Ok. Então tá aqui, ó. Agora o profissionais aqui também eu vou fazer esse efeito, né? Então onde tá escrito profissionais, né? Vou vir em texto cima aqui, profissionais. Ctrl J para duplicar. Clicar com o botão direito, vamos rasterizar essa de trás aqui, ó. Rasterizar texto. Ok, agora vamos lá em filtro, desfoque de movimento. Só que aí esse desfoque de movimento aqui eu vou também diminuir a opacidade dele, ó. Deixar mais sutil. Fechou? Beleza. Tá praticamente criado aqui o nosso... Feito o nosso criativo, né? Deixa eu dar um atalho Ctrl H para tirar essas linhas guias para a gente ver um pouquinho melhor. E agora sim eu tô com o nosso efeito criado, né? Então esse aqui já é um criativo que nós podemos usar nas nossas campanhas, né? Eu vou reposicionar... ó, aqui tá um espaço, aqui tá outro, né? Então tá desalinhado. Eu vou jogar todos os componentes de novo. Embora eu tenha deixado todos os componentes aqui, eu vou jogar essas 3 pastas para dentro. Jogar elas aqui dentro. E agora sim, todos os componentes estão aqui, né? Esse brilho de trás aqui também eu vou deixar aqui junto. Vou deixar atrás desse dispositivo de luzes. Só para ficar dentro da pasta. Ah, não está dentro da pasta ainda. Vou jogar ele para dentro da pasta, ó. Aqui e aqui. Agora sim, ele está dentro aqui da pastinha, né? Agora eu vou dar um Ctrl T nisso aqui, ó. E aí eu vou trazer um pouquinho mais para baixo, só para não ficar desalinhado, né? Agora já ficou melhor, tá bom? Então tá criado o nosso criativo aqui no formato Stories. Eu vou salvar ele, né? Então vou dar um Ctrl Shift S para me salvar o arquivo. Eu gosto sempre de salvar tanto o arquivo já no formato que eu quero, nesse caso aqui eu vou exportar para PNG, como também no próprio formato do Photoshop, caso eu queira editar depois, tá? Inclusive esse arquivo PSD eu também vou disponibilizar para quem está dentro do nosso grupo no Telegram, tá? Então vou salvar aqui como Stories, né? Ok? Formato PSD. E eu gosto de salvar uma cópia. Eu uso o atalho Alt, ou Ctrl Alt S, né? Ou Command Alt S, se você estiver utilizando o Mac como eu. E eu vou salvar ele aqui, ó, exportar também no formato PNG, tá? Para quando a gente vai subir as coisas no site, eu não gosto de exportar no formato PNG, porque ele é mais pesado, mas aqui como o caso é a rede social, não tem problema, tá? Não preciso me preocupar com o peso, e sim com a qualidade. Então salvei,
Beleza, tá salvo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar outro PSD, só que com outro nome, agora o nome feed. E aí eu vou adaptar esse próprio PSD aqui para o formato feed. Então dou um Ctrl Shift S. E aqui eu vou salvar com o formato feed, ó, PSD. Beleza. Aí eu vou vir aqui em cima, em imagem, ó, tamanho da tela de pintura. E aqui onde está 1920, eu vou deixar 1080. Se tiver marcado relativo, você tira o relativo, tá? Tem que dar 1080 de largura e 1080 de altura. Ok? Ele vai cortar algumas partes, mas não tem problema porque a gente vai adaptar agora, né? Primeiro, vamos adaptar o background aqui. Eu vou trazer esse background um pouquinho para cima, ó. Acho que assim tá bom, quase nem tá dando destaque, né? Na verdade, eu vou deixar assim, ó. Um pouquinho mais para baixo. Aqui. Agora, esse preenchimento, eu posso pegar a máscara, dar um Ctrl T na máscara e diminuir um pouquinho aqui se for o caso, né? Agora, todos os componentes, eu vou pegar aqui, primeiro, o texto cima, né? Que é aquele, ó, cadê? Luz texto e o texto cima, que é esses dois. Dá um Ctrl T neles. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá, ó. E segurando o Alt e o Shift, agora eu vou diminuir proporcionalmente, mais ou menos assim, tá? Fechou? Agora, deixa eu tirar algumas coisinhas de visibilidade só para não atrapalhar a manipulação, tá? Beleza, agora eu vou primeiro posicionar esse dispositivo aqui, ó, dispositivo e luzes, dar um Ctrl T nele. Vamos diminuir um pouquinho, ó. Ó, ele deu uma falhazinha aqui na luz, aqui na lateral, mas eu vou fazer um remendinho aqui, tá? Ó, mais ou menos desse jeito aqui. Não, eu acho que vou deixar mais para cima, porque senão não vai aparecer direito os benefícios que eu vou colocar. Vou pegar esse texto acima e luz texto, diminuir mais um pouquinho, ó. Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou deixar eles aqui e eu vou deixar os benefícios aqui do lado. Acho que vai ficar legal desse jeito, tá? Eu posso até diminuir um pouquinho, nesse caso aqui, esse objeto aqui. Então eu vou pegar aqui e deixar a cor preta, vamos pegar um pincel e com o fluxo aqui um pouco menor, talvez em 20%, eu vou dar alguns toques aqui só para diminuir um pouquinho essa luz, ó. Beleza? Foi. E agora, essas luzes aqui, esse probleminha que aconteceu aqui nos dispositivos, né? Tá vendo que a luz ela tá um corte falso aqui, né? Eu vou ajustar isso da seguinte forma, eu vou criar uma máscara aqui, ó, vou pegar a cor preta e vou passar também, ó, o brush aqui, ó, de uma forma sutil para ele resolver esse probleminha, ó, tá vendo? Então aqui ele já tá resolvendo esse problema para mim, ó. Ok, beleza, tá feito. E aí, o próximo passo é, deixa eu ver, essas luzes aqui, eu vou reposicionar essas luzes aqui, primeiro essa de baixo, ó, Ctrl T, reposicionar ela aqui, ó, diminuir um pouquinho também o tamanho. E esse outro aqui também eu vou Ctrl T e vou diminuir um pouquinho também o tamanho aqui, tá? Opa, pera aí que eu fiz cagada. Ctrl T, agora sim, segurando o Alt e o Option. Aí, ó, o Alt e o Shift, né? Aí eu vou colocar uma pequena... Eu vou apagar, eu vou pegar a borracha mesmo, vai ficar mais fácil, né? Diminuir um pouquinho com a borracha aqui, só pra ele não ficar aqui na frente do computador, né? Ele tava na frente, ó. Beleza, o ideal seria criar a máscara, mas eu fui aqui, criei dessa forma, ficou mais fácil, tá? Beleza, vamos ver o que é mais benefícios, né? Então, vou pegar os benefícios aqui, ó, Ctrl T neles, e vamos trazer um pouquinho menor, ó, um pouquinho mais para cá. Só que aqui tá desalinhado, eu vou trazer o texto de cima e a luz do texto também um pouquinho mais pro lado, tá? Ok? E agora eu vou pegar o botão, né? Agora esses três aqui do botão, vou selecionar os três, dar um Ctrl T, o botão tá lá para baixo, vamos trazer ele aqui para cima, ó. Acho que ficou bacana mesmo, tá? Só ter certeza que ele tá alinhado. Eu acho até que dá para diminuir um pouquinho ainda os dispositivos, né? Junto com o feixe de luz. Dá um Ctrl T neles. Diminui um pouquinho a coisa, ó. Tá lá, ó. Tá feito. Beleza, então eu vou salvar. Vamos lá, feed formato PSD. Ok, substituir mesmo, né? Eu quero que ele salve por cima. E agora Ctrl Alt S. Vou salvar aqui no formato PSD. O nome de feed mesmo, tá bom? Beleza, então está criada a nossa arte aqui, nossas duas artes. Vamos dar uma olhadinha como ficou o resultado final. Posso fechar esse arquivo aqui. Eu gosto sempre de contemplar o trabalho depois que a gente termina ele, né? Então deixa eu dar dois cliques aqui para abrir o objeto, ó. Olha só como que ficou o resultado final, ó. Deixa eu diminuir isso aqui, vamos minimizar tudo, né? E olha só que bacana, gente. Olha só, esse aqui é o nosso criativo no formato feed, no formato stories, né? E no formato feed, o resultado ficou esse outro aqui. Vou colocar um do lado do outro para você ver, tá? Muito bacana, nós podemos utilizar eles. A minha câmera está na frente, né? Então vou diminuir um pouquinho aqui para você ver melhor. Olha lá. Então esse aqui foi o resultado final do nosso trabalho, dessa arte que nós criamos, tá? Utilizando aqui o Photoshop. Você pode usar variações diferentes, você pode trabalhar com outra cor, com outras fontes,
com outros dispositivos. Se você quiser colocar sua foto também você pode colocar, mas eu gosto de colocar isso aqui porque você está destacando o serviço, não você, né? E é isso aí, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado do resultado final, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, se você fez a sua arte também. E continua aí me seguindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E aqui o negócio é da hora, aqui o esquema é bruto, como diz, né? Beleza? Obrigado aí mais uma vez, tamo junto, um abraço e até a próxima. Falou!